A paz do Senhor, amada igreja do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz e a graça que só há no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Esta palavra está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Sabemos que o Senhor tem uma mensagem preciosa aos nossos corações nessa noite. Então, Pai, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, o nosso entendimento para nós recebermos e guardarmos esta palavra e que nós venhamos praticá-la no nosso dia a dia. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém? Querido irmão, nós vamos meditar nesta noite sobre a história de vida do profeta Elias. A primeira vez que a Bíblia menciona o profeta Elias é no capítulo 17 do livro do 1 Reis. A Bíblia não diz muita coisa a respeito de Elias, somente que era tisbita da região de Gileade, não diz o nome de sua família, de seus pais, nada. Mas ele surge no cenário profético de Judá para profetizar contra o rei Acabe e sua maligna esposa Jezabel e dizer do juízo de Deus contra aquele povo. Durante 3 anos e 6 meses não choveu na terra de Judá, conforme a profecia do homem de Deus. Agora no capítulo 18, Deus envia Elias até a presença de Acabe para enviar chuva sobre a terra. O lugar do encontro foi no Monte Carmelo. Ali Elias desafiou os profetas de Baal. Deus mandou fogo do céu, o holocausto foi consumido e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Elias, o grande campeão de Jeová, viveu ali uma grande vitória. Foi usado por Deus para desafiar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá e os venceu. Mas agora Jezabel fica sabendo e ameaça matar Elias. O profeta se sente acuado pela mulher de Acabe. E aí ele ficou com medo. Veja, irmão, um homem que tinha acabado de receber uma grande vitória, Deus tinha dado para ele força para destruir esses profetas. Agora ele estava ali com medo, se sentindo fracassado, desiludido, esgotado. Seu desejo era apenas pela morte. Queria desistir de tudo, jogar a toalha. É interessante que Elias queria morrer, mas ele não ficou esperando Jezabel, ele fugiu. Deus tinha dado uma grande vitória para ele, mas nem isso mantinha nesta hora de pé. Mas nem isto fazia ele perseverar. Elias aqui é um sofredor, um fracassado, um derrotado, alguém que está passando por um grande sofrimento. E é nesta linha de pensamento que nós vamos caminhar nesta noite, nesta palavra. Será que Deus se importa com aqueles que sofrem? Será que Deus tem alguma palavra em direção para essas pessoas? Quais são as respostas de Deus para um sofredor? Para um fracassado, para um esgotado, para um depressivo, alguém que ninguém acredita mais. A primeira resposta de Deus para um sofredor: Deus o encontrará aonde quer que você esteja. Não adianta você querer se esconder de Deus. Elias fora para um deserto e se recolher debaixo de um arbusto e pediu para si a morte. Este homem que teve grandes experiências com Deus, que Deus deu a ele grandes vitórias, mostrou a ele a sua providência, agora estava se escondendo, desistindo, fugindo da vida, fugindo do ministério. Mas se de Deus ninguém se esconde, meu irmão. Se Deus te deu uma missão, tu vai cumprir com essa missão, porque é impossível se esconder de Deus. O Salmo 139, do verso 7 ao 12, vai falar sobre a impossibilidade de esconder-se de Deus. Ele diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, ei que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
até ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quando Elias chegou lá no Monte Horebe, ele entrou em uma caverna e Deus o encontrou e disse: que fazes aqui, Elias? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ei, ninguém se esconde de Deus. Deus tem todo o poder para nos encontrar em qualquer situação e lugar. Ninguém se esconde de Deus. Ele nos conhece em qualquer lugar ou situação. Ei, não é possível se esconder de Deus. Ele nos encontra, Ele sabe o que está passando conosco, conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, conhece as nossas aflições, desilusões, depressão. Ele sabe tudo e todas as coisas, e acima de tudo, Deus nos encontra onde quer que nós estejamos. Encontrou José na cisterna da inveja e o retirou de lá. Encontrou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente. Entrou lá com eles e as chamas não puderam atingir os servos de Deus. Encontrou Daniel na cova dos leões e os leões tiveram que jejuar naquela noite. Encontrou Elias na caverna e sarou as feridas emocionais e a depressão de Elias. Deus conhece a nossa situação, conhece as nossas perspectivas sobre a vida e pode nos encontrar em qualquer lugar. Quantos exemplos na palavra de Deus de pessoas que foi necessário Deus encontrá-los onde eles estavam para mudar a situação deles. Bartimeu, Jesus foi ao encontro no caminho de Jericó e ele foi curado. Os discípulos apavorados do mar da Galileia, Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite e acabou a tempestade. E meu irmão, você está temendo o quê? A viúva de Naim estava levando seu filho para ser sepultado. Jesus foi ao encontro, tocou no caixão e o morto reviveu. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús estavam desanimados, desapontados, abandonando o ministério. Jesus foi ao encontro deles e a esperança foi renovada. Quem sabe você está assim? Quem sabe você tem vivido situação semelhante? E esta palavra é para você. Esta palavra se aplica à sua situação. Deus pode iniciar suas respostas e você, Ele vai te encontrar, a começar por esta mensagem. Ele está vindo ao teu encontro neste momento, não importa onde e nem qual a sua situação. Deus, Ele vai te encontrar. Deus, Ele vai entrar com resposta, Ele vai entrar com providência. A segunda resposta de Deus para um sofredor: Deus fala do jeito que Ele quer. Aí que é interessante, porque às vezes você quer que Deus fale com você de um jeito todo especial, e Deus vai falar do jeito dele. Qual é, segundo a tua concepção, o jeito certo de Deus falar? Qual é? Como é que você acha que Deus fala? Bora ver, melhorar a pergunta. Como você acha que Deus fala? Vamos reler. O texto que nós lemos no capítulo 19, no verso 11, tem alguma coisa interessante aqui para a gente. Olha o que é que a palavra de Deus diz. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que se passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu estou indo, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus concertos, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para matirara. Amado, olha só que coisa interessante.
Às vezes nós temos a tendência em esperar por uma manifestação maravilhosa de Deus, algo espetacular, porque a gente vê Deus aparecendo de forma espetacular, mas Deus às vezes Ele vai se manifestar como uma brisa, vai ser no silêncio, vai ser naquele momento que você vai estar ali mesmo conectado com Deus, para você perceber a presença dEle. Podemos pensar em escolher igrejas onde encontramos, segundo o nosso entender, uma palavra mais inflamada, poderosa, onde há, como se ouve dizer, ali tem oração forte. Certamente lá Deus falará, ou Deus só pode falar se tiver muito barulho, muita gritaria, muito, como dizemos, glória a Deus, aleluia, muito movimento. Mas veja como Deus quebra este paradigma de pensamento. Deus escolhe falar com Elias através de uma brisa suave. Tem gente que pensa que Deus só está presente no culto se houver muito barulho. Se fosse assim, Deus estaria no meio de toda festa, toda barulheira, todo barulho ensurdecedor, Deus estaria no meio. Mas Deus não precisa de barulho para se fazer presente. Agora, onde Deus está presente, dificilmente não haverá muito barulho. Porque onde Ele está, dá vontade de glorificar, dá vontade de exaltar, dá vontade de adorar. Onde Deus está, dá vontade de cantar, de pular. Aonde Deus está presente, o povo se emociona. Com Elias, Deus falou em uma brisa suave. Porém, para Moisés, Deus respondeu no barulho do trovão. Ei, nós temos que entender a dinâmica de Deus. Deus há de escolher o jeito que quer falar conosco. A nós cabe sensibilidade e disposição de ouvir do jeito que Ele quer falar. E é aqui que talvez surja o problema, justamente quando nós queremos determinar o jeito certo de Deus falar. Eu só creio se Deus falar em profecias. Eu só creio se Deus falar usando um anjo ou um querubim. Eu só creio se Deus falar usando um pregador de renome ou um pastor famoso. Deus fala como Ele quer, meu irmão. Ele pode usar uma criança para falar com você. Ele pode usar uma pessoa simples, um analfabeto. Ele pode usar uma situação. Para Balaão, ele usou uma mula. Para falar com Pedro, usou um canto do galo. Deus pode falar por coisas estrondosas através de pessoas, natureza e até pela sua revelação natural. No caso de Elias, Deus escolheu uma brisa suave para ouvir Deus. Elias precisava se calar, senão ele não ia perceber o recado de Deus. Nossa vida agitada e cheia de ansiedade e correrias pode ser outro problema para não ouvir Deus falar. Nós precisamos aprender a aquietar-se diante dele. Não foi isso que disse o salmista no Salmo 46:10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, às vezes a gente precisa se aquietar para ouvir a voz de Deus. Deus, Ele tem prazer em nos falar, animar e encorajar. Agora, o seu jeito de falar, Ele escolherá. Se você está em situação de sofrimento, cansaço, precisando ouvir Deus falar, aguce os seus ouvidos espirituais. Deus há de falar. Ei, todos vão falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus, mas a seu tempo e do seu jeito. Prepare-se para ouvir a voz de Deus. Outra resposta de Deus ao sofredor: Deus fala da forma que Ele quer. Deus falará do jeito que lhe convier. A terceira resposta de Deus para o sofredor é que Deus ele vai continuar lhe dando sentido à vida. Ele fará isso de duas maneiras. A primeira maneira que Deus vai dar sentido para a tua vida é te mostrando que a sua vida e trabalho não foram em vão. A grande verdade é que Elias, na sua fuga de Jezabel, vivenciou momentos de depressão. E um dos grandes problemas do depressivo é a sua visão da realidade. Ele não vê sentido em sua vida. Tudo o que é e foi, tudo o que faz e está fazendo não tem valor. Toda a sua vida foi em vão. Este texto ele fala da circunstância de um servo do Senhor. Ele passou agora a viver uma crise de falta de ocupação. Os profetas de Baal estavam mortos. Jezabel, envergonhada, a idolatria iria acabar em Judá. E agora Elias pensava que não havia mais nada a ser feito por ele. Para piorar, ele achava que com a destruição do culto a Baal, o povo iria voltar-se para Deus. Mas isso não aconteceu. Por isso achava que seu trabalho não teve nenhum resultado. Elias expõe a sua queixa. Ele fala do seu zelo ali no versículo 10 ao 14. Fala da infidelidade do povo a ponto de ressaltar: e eu fiquei só. Mas Deus sabe de todas as coisas e está honrando o trabalho de seus servos, mesmo que aparentemente
concepção deste, tudo foi em vão. Deus responde ao nosso sofrimento dando sentido à nossa vida, fazendo saber que a vida do sofredor, que a vida do depressivo não foram em vão. Foi realizado um grande trabalho pelo profeta Elias, e embora no momento de depressão, de sofrimento, de perseguição, ele achasse que tudo foi em vão, Deus estava dizendo para ele: Elias, há 7.000 homens fiéis que não dobraram os joelhos diante de Baal. Em outras palavras, Elias, seu trabalho deu fruto, sua mensagem foi aceita, 7.000 se conservaram fiéis a mim, por causa do seu trabalho profético. Quantas vezes se ouvem de questões parecidas, resultados do trabalho e vida de alguém que por muito tempo a própria pessoa não toma conhecimento, mas Deus a seu tempo de alguma forma mostrará. E este é o seu caso, que a sua vida e trabalho não foram em vão. Veja só o que disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios 15:58. Paulo vai falar que tudo que você fizer para a obra de Deus não é em vão. A segunda maneira de como Deus responde dando sentido à vida é desafiando a nós para novas missões. Elias já havia trabalhado muito pelo Senhor, mas Deus o havia aposentado do seu trabalho no reino. Deus não tinha ainda aposentado ele. Deus ainda tinha mais para ele. Tudo quanto nos parece estar no fim, Deus faz algo muito importante para nós. Mais desafios. Deus dá um desafio para você. Primeiro Deus fala a Elias: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Se você está no lugar errado, volte pelo mesmo caminho. Resuma a vida e ministério. Veja os defeitos que você tem e veja os desafios que Deus tem para você. Não é por outro caminho, não é, mas vai ser pelo mesmo caminho que você veio, que você vai voltar. É pelo deserto de Damasco. Quem errou tem que consertar o seu erro. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Veja os desafios que Deus entregou então a Elias: ungir Hazael, rei sobre a Síria, isto fala da unção para o mundo. Ungir o Jeú, rei sobre Israel, isto fala da unção para a igreja. Ungir Eliseu como profeta, seu sucessor, isto fala dos dons e ministério. Deus ainda precisava usar Elias com estas 3 missões. Se Elias tivesse parado, esta tarefa ficaria sem cumprir. Ei, sua vida também não chegou ao fim. Deus está falando contigo. O que você fez até agora não foi em vão. E Deus ainda tem grandes coisas para fazer através de você. Deus tem grandes desafios para você. O mundo, a igreja, a obra de Deus precisa da unção que Deus tem te dado. Ei, você servo do Senhor, aprenda o valor que teu Deus dá para a sua vida, mesmo que você esteja perseguido, caluniado e incompreendido. Deus nesta noite te dá um sentido novo para a tua vida, como ele disse para o Elias debaixo do zimbro: levanta-te, alimenta-se da palavra de Deus, porque grande é a tua caminhada. As 3 respostas de Deus a um sofredor: Deus encontrará você onde quer que você esteja, Deus falará do jeito que Ele quer e Deus continuará lhe dando sentido à vida. Se você é um sofredor, perseguido como Elias, se você pensa que a sua vida não tem mais sentido, saiba que este é um engano. Deus tem a resposta que você precisa. Ele vai ao teu encontro, aonde você estiver, Ele vai falar com você e Ele vai te dar um novo sentido para a tua caminhada. E eu quero fazer uma breve oração por você nesta noite. Pai, eu apresento o teu servo, a tua serva, eu apresento este homem, eu apresento esta mulher, esta pessoa, meu Pai, que tanto já fez pela tua obra, tantas coisas, meu Pai. Essa pessoa já produziu, mas agora ela está se sentindo improdutiva, está depressiva, está triste, desanimada, está como Elias, deitada debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte. Que o teu Espírito venha sobre essa pessoa nessa noite, meu Pai, e essa pessoa seja revigorada, essa pessoa seja fortalecida e ela se ponha de pé, e que ela receba do Senhor e encare grandes desafios com a certeza de o que o Senhor tem preparado para ela, grandes vitórias. É assim, meu Deus, que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, se você chegou até aqui, faça a sua inscrição no canal, deixe um like, faça um comentário e aí você vai estar ajudando a gente fazer a obra do Senhor Deus. Amém?
Não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada. Só essa ajuda. Faça a sua inscrição no canal e Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar abundantemente por isso, porque você vai estar ajudando a pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.